Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu estou aqui com a Thaís do Pronome Interrogativo e nós viemos responder algumas perguntinhas de vocês a respeito da Faculdade de Letras em Inglês. A gente vai tentar falar mais da Faculdade de Letras em Inglês, mas também da Faculdade de Letras, porque a Thaís fez Letras Português e atua como professora de inglês, então tá tudo muito relacionado e eu sempre recebo muitas perguntas de vocês a respeito desse assunto. A gente sabe que é um assunto que gera muitas dúvidas, eu já fiz um vídeo a respeito disso, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem lá quem ainda não assistiu. A gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, selecionamos aqui algumas duvidazinhas dos leitores lá no Instagram, lá no meu outro vídeo e no Facebook e vamos tentar responder aqui pra vocês. Então a gente seleciona 10 perguntas, 5 vão estar aqui no canal da Ju e 5 vão estar lá no meu canal, então a gente vai separar esse vídeo em duas partes. E eu vou ler a primeira pergunta pra vocês. Essa modalidade de letras em inglês me habilita também para dar aulas de português? Ou no caso, só me limitaria ao inglês mesmo? Então, gente, essa pergunta é muito interessante porque todo mundo tem essa dúvida, né, de que se a pessoa faz letras em inglês, ela também pode dar aulas de português? Então, depende de onde você vai dar a aula, depende da instituição, da escola, exatamente, se é rede pública, escola particular ou se é um cursinho de idiomas. Então depende muito disso, depende do pré-requisito que esse lugar for pedir pra vocês. Eu trabalhei algum tempo na rede pública aqui do Espírito Santo e, por exemplo, lá eles não aceitavam que a pessoa só soubesse o idioma inglês, né, e não tivesse a graduação, tanto para inglês quanto para português. Então, se eu sou formada em inglês, eu não poderia dar aulas de português se eu não tivesse esse diploma para apresentar. Isso é um caso muito específico, mas isso vai depender muito de lugar para lugar, de região para região. Como é que foi a sua experiência com isso, Thaís? Então, eu sou formada em português, mas eu dou aula de inglês porque eu já tenho o curso, então eu tenho uma experiência com o curso de inglês, eu concluí o curso todo, enfim. E aí eu consigo dar aula de inglês também, então eu tenho essa vantagem. Mas nem todas as escolas aceitam isso. Então, de repente, se você se formar em português e quiser dar aula de inglês também, você pode fazer a dupla habilitação, né? Ou fazer uma prova de proficiência, que algumas escolas aceitam isso, então vai variar mesmo. Mas assim, para município, estado, você tem que se formar naquilo que é exigido para fazer o concurso. Se for inglês, você vai ter que ser formado em letras em inglês, sua licenciatura vai ter que ser em letras em inglês. Se for para português, vai ter que ser letras português, porque a habilitação é diferente. Tanto português, quanto inglês, quanto história, geografia, matemática, você tem que ter aquela graduação específica da área. Realmente, para entrar dentro daquela área, você tem que ter a graduação específica. A segunda pergunta é, quem quiser ser tradutor, é obrigatório fazer intercâmbio? O que você acha, Thaís? Então, não é obrigatório, mas é um diferencial, né? Principalmente prova de proficiência, intercâmbio, os cursos que você faz para ser tradutor, tudo isso vai ser um diferencial, vai ser, como dizem as pessoas, agrega valor. Exatamente isso, não precisa nem acrescentar nada. Realmente, se você tiver, né, no seu currículo esse tipo de coisa, vai agregar. Mas isso não quer dizer que é obrigatório, né? Não quer dizer que nenhuma escola vai te exigir, assim, como pré-requisito. Pode ser uma coisa muito particular da escola, que eles contratam só quem tenha tal prova, né? Só quem tenha passado por tal teste. De Cambridge, TOEFL, CPI. Isso, TOEFL. Eles podem exigir que você tenha alguma dessas provas ou que você tenha feito intercâmbio. Mas isso não é, assim, sabe, de forma nenhuma obrigatória, assim, a nível, sabe, Brasil. Só vai ser um diferencial mesmo. Terceira pergunta. Quais os tipos de estágio alguém que curse letras em inglês pode fazer? Eu acredito que isso seja muito parecido para letras em inglês, letras português e muitas das áreas de educação, né? Geralmente é estágio em escola, então você tem que realmente acompanhar as aulas de um professor, aí de repente vai depender muito do tipo do estágio que o seu orientador propor para você, mas geralmente é em escola, e aí você vai acompanhar, talvez você tenha que dar alguma aula, planejar aulas, né? Tem todo esse processo. Mas não é simplesmente assim, o orientador vai te jogar lá e você tem que se virar, ou você tem que procurar as coisas sozinho. Tem uma orientação, né? Geralmente, tanto da instituição quanto do seu professor de estágio. Tem um professor para estágio supervisionado. Isso é bem certinho, não se preocupem. Mas quem é da área de letras geralmente vai achar estágio em várias outras áreas. Então você vai encontrar estágio em revisão, em tradução, muitas editoras, até empresas que exijam alguma coisa de medicina, eles vão precisar desse tipo de profissional. Então, sempre vai ter estágio nessa área. Mas, geralmente, como a Ju disse, o obrigatório para você se formar, para você ter lá a sua carga horária certinha, é dentro de sala se você fizer a licenciatura. Exato.
A quarta pergunta é: quem faz letras português e inglês depois tem a possibilidade de fazer uma pós em tradução e trabalhar com isso? Sim, você tem sempre essa possibilidade, você fazer uma pós-graduação em qualquer área que seja, né? E você pode fazer em tradução e trabalhar como tradutor, você pode fazer em língua inglesa, em língua portuguesa, em literatura inglesa, enfim, qualquer área que você quiser, você pode fazer sua pós. É só você se graduar primeiro e depois ir investindo nisso. Isso, e aí você fazendo a sua pós-graduação, você vai inserir ela no seu currículo, vai jogar aí no mercado, e aí você vai poder trabalhar, né, com outras coisas que não diretamente sala de aula. Você pode, né, pode trabalhar com outras coisas também. E a última pergunta é: como conciliar a vida acadêmica e a vida literária? Complexo isso, né? Vou deixar você falar primeiro, amiga. Então, vai depender muito de como funciona a sua vida no geral. Porque se você fizer faculdade integral e se você não fizer na área de letras, complica. Mas se você fizer na área de letras, provavelmente você vai ter que ler livros e bastante coisa, Você vai ter disciplinas de literatura, estudos literários, enfim, qualquer área que precise disso. Mas é de negócio de disciplina, né? Tem que ali, saber administrar seu tempo, aproveitar o tempo de maneira eficaz. Isso, ser produtivo, né? Eu sei que as pessoas perguntam muito isso, nossa, como que dá conta, como que faz e tal. Não tem segredo, né, gente? A gente tem que ter um foco ali, entendeu? Tem que ter a disciplina mesmo, como a Thaís falou, porque senão você vai assistir novela, você vai ficar no WhatsApp, você vai fazer qualquer outra coisa. É tão mais fácil fazer as outras coisas. Muito mais fácil, não tem ideia. Então, assim, realmente não tem segredo. Você tem que ver a sua rotina, como é que funciona, seu horário, se você trabalha, se você só estuda, como é que funciona a sua vida e encaixar ali como parte da sua rotina mesmo, o hábito da leitura. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil e tenha sanado algumas das dúvidas de vocês. Se ainda restarem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. E tem a continuação desse vídeo lá no canal da Thaís também, então passem lá. Aproveitem pra curtir lá o vídeo, se inscrever no canal dela. Não se esqueçam de curtir esse vídeo aqui pra ajudar a divulgar o Nuvem Literária nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau!